Você já imaginou ser a pessoa mais sábia, mais rica e mais poderosa de sua geração, e, ainda assim, perder tudo por decisões erradas? Essa é a história de Salomão, o homem que Deus escolheu para construir o maior templo de todos os tempos e liderar o povo de Israel com sabedoria divina. Um rei que tinha tudo, riquezas inimagináveis, o respeito de nações inteiras e mais de 1000 esposas e concubinas. Mas por que ele caiu? O que levou o homem que recebeu diretamente de Deus a sabedoria mais grandiosa a se desviar de seu caminho? Hoje, vamos revelar os segredos mais ocultos da vida de Salomão, desde sua ascensão meteórica até seu declínio devastador. Prepare-se, porque esta não é apenas uma história sobre um rei. É um alerta poderoso sobre como mesmo as maiores bênçãos podem ser transformadas em ruínas quando os desejos e as distrações tomam o lugar de Deus no coração. Não saia daí, porque no final deste vídeo, você vai descobrir o que a queda de Salomão tem a ver com as tentações e os desafios que enfrentamos todos os dias. E, acredite, as lições que ele nos deixou podem mudar o rumo da sua vida. Fique comigo até o final para entender como um dos maiores reis da história se tornou um exemplo de sabedoria, e também de como o orgulho e as paixões podem destruir até os mais fortes. Essa é a história de Salomão, o homem que tinha tudo, mas perdeu o essencial. Vamos começar? Salomão, filho do rei Davi, herdou não apenas o trono de Israel, mas também o legado de um reinado próspero e uma nação unificada. O contexto da ascensão de Salomão ao poder era único. Ele não era o filho mais velho de Davi, o que, por si só, poderia ter gerado disputas sobre a sucessão. Contudo, Deus escolheu Salomão para continuar o reinado de seu pai, não por sua força militar ou sua linhagem, mas por uma razão muito mais poderosa: a sabedoria. Quando Salomão se viu diante de um grande desafio, sendo coroado rei de Israel, Deus lhe apareceu em um sonho e lhe fez uma pergunta crucial: o que você deseja que eu lhe dê? A resposta de Salomão foi notável. Em vez de pedir riquezas, poder ou a morte de seus inimigos, ele pediu sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Essa resposta agradou profundamente a Deus, que não apenas lhe concedeu a sabedoria que ele pediu, mas também lhe deu riquezas e honra, tornando-o o homem mais sábio e próspero de sua época. Com a sabedoria dada por Deus, Salomão iniciou seu reinado de forma impressionante. Ele não só foi capaz de administrar os assuntos de Israel com justiça, mas também mostrou uma sabedoria incomparável ao resolver disputas e tomar decisões que fortaleceram ainda mais seu governo. A fama de sua sabedoria se espalhou por toda a região, e logo ele foi visitado por reis e rainhas, como a famosa rainha de Sabá, que veio de longe para testar a sabedoria de Salomão com enigmas complexos. A história de como Salomão respondeu às perguntas difíceis da rainha de Sabá se espalhou como um exemplo de sua grande sabedoria e discernimento. Além de sua sabedoria, Salomão era também um homem de grande visão e fé. Ele desejava construir algo grandioso, algo que durasse por gerações. Esse sonho se concretizou quando ele começou a construção do Templo de Jerusalém, um projeto grandioso que representava a presença de Deus entre o povo de Israel. Com esse templo, Salomão não apenas consolidava sua posição como rei, mas também estabelecia um marco espiritual que seria lembrado por todas as gerações futuras. Ele havia se tornado o governante que uniu poder, sabedoria e fé em um só ser. Esse era o início da grandeza de Salomão. No entanto, por trás de toda essa glória e sabedoria, algo estava prestes a mudar. A história de Salomão, que parecia seguir um caminho de sucesso e prosperidade, estava prestes a se complicar. Com a sabedoria divina que recebeu de Deus, Salomão não apenas governou com justiça, mas também transformou Israel em uma potência econômica, política e cultural. Durante seu reinado, o reino atingiu o ápice de sua prosperidade. Salomão fez alianças estratégicas com nações vizinhas e além, consolidando a posição de Israel como uma potência internacional. Ele manteve relações diplomáticas com povos distantes, como os fenícios e os egípcios, o que garantiu um fluxo constante de riquezas e recursos para o reino. Sua habilidade em formar essas alianças foi tão impressionante que, em pouco tempo, Salomão se tornou uma figura respeitada por todos os lados. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, que se tornou o símbolo máximo da presença de Deus entre o povo de Israel. A construção desse templo não foi apenas um ato de fé, mas também uma demonstração do poder de Salomão como líder. Ele reuniu materiais preciosos, contratou artesãos talentosos e organizou milhares de trabalhadores para garantir que o templo fosse uma obra-prima de arquitetura e design. O Templo de Salomão não apenas serviu como um lugar de adoração,
mas também se tornou um centro de atratividade para pessoas de todos os lugares. Era um testemunho da glória de Deus e da sabedoria do homem que o construiu. Além disso, a prosperidade material de Salomão era evidente por toda parte. A riqueza do reino se expandiu devido ao comércio próspero e à exploração de recursos naturais. As caravanas que chegavam a Israel carregavam especiarias, ouro e pedras preciosas, e Salomão usou essa riqueza para construir palácios luxuosos e fortalezas em várias partes de seu reino. Sua corte era um dos lugares mais luxuosos do mundo antigo. A comida era abundante, as vestes eram finas e a música e a arte floresciam sob seu governo. Mas a grandeza de Salomão não se limitava apenas à riqueza material ou à sabedoria política. Ele também era um pensador profundo, cujas palavras ecoam até hoje. Salomão escreveu milhares de provérbios e canções, muitos dos quais foram registrados no livro de Provérbios e no Cântico dos Cânticos. Esses escritos continuam a ser uma fonte inesgotável de sabedoria e reflexão sobre a vida, o amor, a moralidade e a fé. Sua habilidade de discernir o que era certo e o que era errado, de tomar decisões sábias e de orientar seu povo, lhe conferiu uma fama sem igual. No entanto, a sabedoria e a prosperidade de Salomão não eram um fim em si mesmas. Elas eram um reflexo de sua relação íntima com Deus. No início de seu reinado, Salomão manteve uma aliança firme com o Senhor, e isso se refletia em suas escolhas e ações. Mas com o tempo, essa relação começaria a ser desafiada. Apesar da grande sabedoria e prosperidade que Salomão alcançou, algo começou a se infiltrar em seu reinado, uma semente de decadência que, com o tempo, tomaria conta de seu coração e de seu reino. O primeiro sinal de sua queda estava nas escolhas pessoais que ele fez, especialmente no que dizia respeito aos seus casamentos e alianças políticas. Salomão, em sua busca por poder e segurança, se casou com mulheres de várias nações estrangeiras. Ele não se limitou a uma ou duas esposas, mas acumulou um total impressionante de 1000 esposas e concubinas. Esse número exorbitante de mulheres, muitas das quais pertenciam a culturas e religiões diferentes, teve um impacto profundo sobre o comportamento de Salomão. Ao casar-se com essas mulheres estrangeiras, Salomão não estava apenas ampliando sua rede de alianças políticas, mas também permitindo que suas crenças religiosas e culturais influenciassem seu próprio coração. As esposas de Salomão, muitas delas adoradoras de deuses pagãos, começaram a pressioná-lo a permitir a construção de altares e templos para seus deuses. No início, Salomão talvez tenha visto essas construções como algo inofensivo, um simples reflexo da diplomacia e das alianças feitas com outros povos. No entanto, esse processo gradual de comprometimento com a idolatria não demoraria a afetá-lo de maneira mais profunda. A adoração de deuses estrangeiros, como Astarote, Quemosh e Moloque, se tornou uma prática comum em Israel durante o reinado de Salomão. O rei, que antes fora firme em sua fé em Deus, agora permitia que seus próprios interesses pessoais e políticos eclipsassem a devoção que ele tinha ao Senhor. O auge dessa decadência espiritual ocorreu quando Salomão, influenciado por suas esposas, construiu um altar para Moloque, o deus pagão da fertilidade, em um dos montes ao redor de Jerusalém. Esse deus era conhecido por exigir sacrifícios humanos, especialmente de crianças, uma prática abominável aos olhos de Deus. Essa mudança nos princípios de Salomão não passou despercebida. Deus, que sempre fora fiel à aliança feita com Davi e sua linhagem, ficou profundamente desolado pela traição de seu rei escolhido. O Senhor enviou um profeta, que anunciou a Salomão que, devido às suas ações, o reino seria dividido após sua morte. O reino de Israel, que antes havia sido unido sob o governo de Davi e Salomão, agora estaria fadado a uma futura divisão e declínio. O que começou como um reinado de sabedoria, justiça e prosperidade agora se via em um caminho de declínio espiritual e político. A decisão de Salomão de priorizar alianças e interesses pessoais acima da fé em Deus seria o ponto de virada de sua vida e do futuro de Israel. O que parecia ser uma escolha prática para fortalecer o reino tornou-se, na verdade, o começo de sua destruição. O reinado de Salomão, que começou com tanta promessa e esplendor, agora enfrentava os primeiros sinais de sua decadência. As escolhas que ele fizera, ao se envolver com tantas mulheres estrangeiras e permitir a introdução de práticas idólatras, começaram a trazer consequências pesadas para o seu governo e para a nação de Israel. A sabedoria que Deus lhe dera parecia não ser suficiente para impedi-lo de se afastar dos princípios que haviam garantido o sucesso de seu reinado. Ao ceder às pressões externas e internas, Salomão colocou em risco o próprio futuro de Israel.
Enquanto ele construía grandiosos palácios e templos, muitos desses templos agora estavam dedicados aos deuses estranhos que suas esposas adoravam. O povo de Israel, que outrora tinha uma fé inabalável em Deus, começou a se desviar do caminho reto, buscando os prazeres e as promessas dessas divindades pagãs. A adoração a Moloque e outros deuses estrangeiros se espalhou, e com ela, a corrupção moral e espiritual da nação. A adoração de ídolos se tornou uma prática comum, e as consequências disso começaram a se refletir de maneira visível no comportamento da população. Mas os problemas não eram apenas espirituais. A nação começou a sofrer as repercussões políticas e sociais do afastamento de Salomão de Deus. O reino que antes era uma potência próspera começou a perder sua unidade. A sabedoria que Salomão possuía, embora impressionante, não podia substituir a fidelidade ao Senhor. A falta de um compromisso renovado com Deus resultou em conflitos internos e na falta de direção espiritual. A unidade que havia sido construída com tanto esforço sob o governo de seu pai, Davi, estava começando a se desintegrar. O próprio Salomão, que havia sido abençoado com tamanha sabedoria, agora enfrentava as consequências de sua desobediência. Ele não apenas ignorava os ensinamentos divinos, mas também se via preso em um ciclo de escolhas que o afastavam cada vez mais de seu propósito original. As tentativas de Salomão de manter o controle do reino através de casamentos políticos e alianças diplomáticas começaram a ser minadas pela falta de uma aliança verdadeira com Deus. Foi durante esse período de declínio espiritual que Salomão escreveu muitos dos seus últimos provérbios, refletindo sobre a natureza da vida, do poder e da sabedoria. Esses escritos, que mais tarde se tornaram parte do livro de Eclesiastes, revelam um homem que, embora ainda detentor de grande sabedoria, estava profundamente perturbado pela futilidade e pelo vazio de sua busca por satisfação pessoal. Aquele que uma vez pediu sabedoria a Deus agora estava se perdendo em um mundo de excessos e arrependimento. O que Salomão não percebia era que, ao buscar tanto prazer e poder, ele estava se afastando do único que poderia realmente satisfazer sua alma, Deus. Sua queda não foi imediata, mas um processo gradual, como o deslizamento de uma montanha que começa com um pequeno tropeço e termina em um grande desabamento. O rei, que havia sido um exemplo de sabedoria e prosperidade, agora se tornava um exemplo de como o excesso e a idolatria podem corroer até mesmo as mais grandiosas realizações. Após a morte de Salomão, as promessas feitas por Deus começaram a se cumprir, e a nação de Israel passou por uma transformação radical. O reino, que sob o comando de Salomão era unido e próspero, logo se desfez em dois reinos distintos. O reino de Judá, que teve Jerusalém como capital e continuou a ser governado pela linhagem de Davi, e o reino de Israel, que se tornou independente sob a liderança de Jeroboão. A palavra profética que Deus havia dado através do profeta Aías se concretizou. O reino seria dividido como consequência direta da infidelidade de Salomão. A perda de unidade que Israel experimentou após a morte de Salomão não foi apenas política. Ela também teve implicações profundas no plano espiritual. A destruição dos laços que uniam as tribos israelitas não se limitou à esfera material. O reino de Deus sobre Israel parecia ter sido comprometido. Em vez de uma nação unida em torno de sua fé em Deus, agora existiam dois reinos, cada um com sua própria liderança e, mais preocupante, com suas próprias práticas religiosas. O reino de Israel, sob Jeroboão, imediatamente se afastou de Deus e estabeleceu centros de adoração em Betel e Dan, onde ídolos de ouro foram colocados em lugar do Senhor. O reino de Judá, por outro lado, permaneceu com o Templo de Jerusalém, mas também enfrentou períodos de corrupção e afastamento da verdadeira adoração. A diferença entre os dois reinos, no entanto, estava em sua capacidade de lidar com o legado deixado por Salomão. Enquanto Judá tinha alguma continuidade de lideranças fiéis, como o rei Ezequias, Israel enfrentou uma sucessão de reis ímpios, o que acelerou sua decadência. Salomão, ao longo de sua vida, foi lembrado por sua sabedoria incomparável e por sua riqueza. No entanto, o legado que ele deixou para seu filho Roboão e para a nação de Israel foi um império fraturado. A visão do grande império de Salomão, que antes se estendia de norte a sul e de leste a oeste, agora estava destruída. A causa dessa destruição foi o distanciamento de Deus, que Salomão permitiu ao longo de seus anos de reinado, ao ser seduzido pelo poder, pelo prazer e pelas alianças pagãs. As riquezas e os edifícios grandiosos que ele havia construído, agora pareciam vazios diante da divisão do reino e do declínio moral do povo de Israel. O reinado de Salomão também deixou um legado importante em relação à sua sabedoria. Seus escritos,
como o livro de Provérbios, o Cântico dos Cânticos e Eclesiastes, continuam sendo fontes de reflexão sobre a vida, a moralidade e a relação com Deus. No entanto, a própria história de sua queda nos ensina que o conhecimento e a sabedoria não são suficientes para garantir uma vida fiel a Deus. A verdadeira sabedoria não se baseia apenas em intelecto ou habilidade política, mas em um relacionamento contínuo e genuíno com o Criador. O que podemos aprender com a vida e a queda de Salomão é que até mesmo os mais sábios e poderosos podem se perder quando permitem que os prazeres e as distrações deste mundo se tornem mais importantes do que a fidelidade a Deus. Salomão, o homem que teve tudo o que poderia desejar, perdeu aquilo que era mais precioso, a presença e a orientação divina. E com isso, o reino que ele construiu entrou em colapso, e a nação de Israel nunca mais foi a mesma. Após a divisão do reino e o longo período de declínio espiritual e político que se seguiu, a história de Salomão continua a ecoar como um poderoso lembrete dos perigos de se afastar de Deus. O rei que, no início, foi abençoado com sabedoria incomparável, riquezas sem fim e um reino próspero, se viu, ao final de sua vida, com um legado de ruínas e divisões. Mas ainda assim, seu legado não está totalmente perdido. Ele deixou lições profundas que ainda hoje podem nos ensinar algo valioso sobre como viver de forma verdadeira e fiel. Primeiramente, a história de Salomão nos ensina que a sabedoria e o poder são dádivas divinas, mas podem se tornar perigosas quando não são acompanhadas de uma fé inabalável. Salomão começou seu reinado com um pedido sábio a Deus: pediu sabedoria para governar seu povo. Deus, em sua generosidade, lhe concedeu mais do que ele pediu, mas a falta de vigilância espiritual fez com que ele, ao longo do tempo, começasse a confiar mais em sua própria habilidade e menos em Deus. O resultado disso foi que ele se afastou dos caminhos de Deus, negligenciando a pureza de sua fé em busca de alianças políticas e prazeres mundanos. Além disso, o caso de Salomão revela o grande perigo do excesso. O rei que acumulou riquezas, esposas e concubinas, e que construiu templos e palácios luxuosos, nos ensina que os excessos não são apenas desnecessários, mas também espiritualmente destrutivos. A busca insaciável por mais pode nos afastar do propósito de Deus para nossas vidas. Em seu auge, Salomão foi considerado o homem mais sábio e mais rico da terra, mas no fim, esse acúmulo de riquezas e poder se tornou um peso que destruiu sua alma e dividiu seu reino. A idolatria, que foi um dos principais fatores que levou à queda de Salomão, é uma lição crucial para todos nós. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus ciumento, que não tolera que seu povo se curve diante de outros deuses. Quando Salomão permitiu que seus interesses pessoais e políticas se sobrepusessem à fidelidade a Deus, a nação de Israel começou a adotar práticas pagãs, que enfraqueceram sua relação com o Senhor. Salomão, que uma vez teve um coração puro diante de Deus, permitiu que as influências externas corrompessem sua visão espiritual, levando seu povo para longe de sua verdadeira fé. Por fim, o legado final de Salomão também nos convida a refletir sobre o significado real da sabedoria. Embora seus escritos sejam admirados por sua profundidade, não podemos esquecer que a sabedoria verdadeira, aquela que perdura, não é apenas intelectual, mas também espiritual. Salomão, ao longo de sua vida, refletiu sobre as questões mais profundas da vida humana, como em Eclesiastes, onde reconheceu o vazio das buscas materiais e dos prazeres terrenos. Suas palavras, embora impregnadas de sabedoria, também são um alerta de que, sem a presença de Deus, todas as realizações humanas são em vão. A queda de Salomão nos ensina, então, que uma vida de equilíbrio, fidelidade e vigilância espiritual é essencial. A sabedoria, as riquezas e o poder não são objetivos em si mesmos, mas devem ser usados para servir a um propósito maior: glorificar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Salomão, que viveu no auge da grandeza, acabou enfrentando as duras consequências de suas escolhas erradas, mas, através de sua história, podemos aprender a buscar a sabedoria verdadeira, que vem de Deus, e a evitar os caminhos que nos afastam do seu propósito divino. O legado de Salomão, portanto, não está apenas nas suas construções e riquezas, mas nas lições que sua vida e queda nos ensinam sobre a importância de manter a fé, a humildade e o compromisso com Deus, acima de tudo. Ele é um exemplo claro de que, sem a orientação divina, mesmo os homens mais sábios podem perder o caminho. A história de Salomão é um lembrete poderoso de que nenhum título, nenhuma riqueza, nenhuma sabedoria humana pode substituir a obediência e a fidelidade a Deus. O homem que começou com um coração humilde, buscando sabedoria para liderar o povo, terminou desviado por suas escolhas e desejos.
Isso nos mostra que não importa quão altos sejam nossos degraus na vida, podemos cair se não mantivermos nossos olhos no verdadeiro propósito que Deus tem para nós. E agora, eu quero que você reflita. Quais são as 1000 distrações que têm afastado você do seu propósito? Quais decisões você pode tomar hoje para corrigir o rumo antes que seja tarde demais? Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, você encontra histórias bíblicas transformadoras, revelações profundas e mensagens que tocam o coração e a alma. Deixe seu like para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, porque nas próximas semanas vamos trazer revelações ainda mais impactantes sobre os segredos ocultos das Escrituras. Você não vai querer perder o próximo episódio. Obrigado por assistir, e até a próxima!